Revelado, a menina que prometeu casar com o Sheik e a transformação surpreendente anos depois. Em um pequeno vilarejo no sertão nordestino, onde a seca castigava a terra, Clara, uma menina de 12 anos, sonhava com uma vida cheia de aventuras. O céu azul era seu único horizonte, mas seu coração pulsava por algo mais. Durante a tradicional feira cultural, entre coloridos estandartes e risadas, ela se encantou por um jovem sheik chamado Amir. Com um olhar luminoso e um sorriso que parecia prometer o mundo, Amir representava tudo o que Clara desejava: liberdade, descobertas e amor. E ali, em meio à agitação da festa, Clara fez uma promessa lúdica: um dia eu vou me casar com você. Mas essa inocente promessa não era apenas um sonho infantil. Era o reflexo de sua vontade de escapar da realidade dura e árida que a sufocava. O tempo voou, e Clara cresceu em meio às dificuldades da vida no sertão. Agora, aos 25 anos, a pressão para ajudar seus pais na pequena propriedade era opressora. O ar seco parecia carregar o peso de suas obrigações, mas seu espírito ainda ardia com a vontade de mudar. Decidida a ousar, deixou tudo para trás e foi para a cidade grande em busca de oportunidades. Quando finalmente conquistou um estágio em uma empresa renomada, sua alegria logo foi atropelada por olhares de desprezo e palavras cortantes que a faziam se sentir-se inferior, como se sua origem humilde fosse um estigma. O desejo de se esconder aumentava a cada dia, e a promessa de um amor distante parecia escorregar por entre seus dedos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. E assim, perdida em meio às inseguranças, Clara teve um encontro inesperado com Marlene, uma executiva que percebeu seu potencial. O apoio dela foi um sopro de vida, e com seu incentivo, Clara começou a explorar seu talento para a comunicação. A menina que sonhava com um sheik agora se tornava uma voz poderosa, ganhando cada vez mais destaque. Porém, o reconhecimento trouxe também novos desafios. Será que conseguiria equilibrar suas raízes com seu desejo de brilhar? Quando reencontrou Leonardo, o amor de sua adolescência, a lembrança da promessa feita anos atrás a assombrou. O que aquele amor representava para a mulher que ela havia se tornado? Em meio a memórias e desafios, Clara se viu em uma encruzilhada: seguir o caminho seguro da obrigação ou abraçar a nova vida como uma mulher forte e independente. Com uma grande oportunidade de apresentação no horizonte, sua mente se agitou com dúvidas sobre o que realmente desejava e quem ela realmente era. Como se um peso estivesse a pressionar seu coração, Clara percebeu que seu amanhã poderia ser moldado por suas próprias escolhas e não pelas promessas da infância. O que será que ela realmente anseia neste novo capítulo de sua vida? O dia da apresentação chegou e Clara se viu diante de um auditório lotado, as luzes ofuscantes iluminando seu caminho. O coração batia forte, como se quisesse saltar do peito. Sussurros e olhares avaliadoras a cercavam, mas ao invés de se deixar dominar pelo medo, ela respirou fundo, lembrando-se do apoio incondicional de Marlene. Você consegue, Clara, mostre quem você é. A voz de Marlene ecoava em sua mente, como um mantra que lhe dava coragem. Enquanto subia ao palco, Clara sentiu uma mistura de treme e empolgação. O tema da sua apresentação era sobre a impactante transformação que a comunicação tinha na vida das pessoas. Ao começar a falar, suas palavras fluíam como um rio caudaloso, carregadas de emoção, refletindo sua jornada. Ela compartilhava suas próprias experiências, o vilarejo, os sonhos perdidos e o reencontro com sua essência. Aos poucos, os olhares julgadores se transformaram em expressões de interesse genuíno. Clara sentiu que a plateia estava conectada com sua história. No entanto, mesmo no auge daquela conquista, suas memórias a sabotavam. Leonardo estava entre os presentes. Ele, que havia sido seu primeiro amor, agora era um espectador de sua transformação. A imagem dele, tão familiar e distante, a fazia questionar se seu coração ainda pulsava por ele, ou se estava pronto para a liberdade que a adultidade prometia. A lembrança daquela promessa infantil sussurrava em seus ouvidos, quase como um desafio. Clara,
você ainda quer casar com Amir? Após a apresentação, os aplausos eram ensurdecedores e Clara sorriu, mas o eco daquela dúvida persistia. Ela se afastou para o corredor da saída, buscando um momento de tranquilidade. O calor do dia se misturava com o fervor de seus pensamentos. Leonardo se aproximou, suas feições ainda tão marcadas pela adolescência, mas com a firmeza da maturidade. Clara! A voz dele era suave, mas carregava um peso. Você foi incrível, sempre soube que você tinha esse potencial. Os olhares se cruzaram e o tempo pareceu parar. Ela se lembrou das promessas que fizeram juntos, dos sorrisos, das esperanças de um futuro compartilhado. Mas ao mesmo tempo, lembrou-se das correntes invisíveis que aprendiam ao passado da sua vida no sertão. Obrigada, Leonardo, mas eu não sei se sou a mesma pessoa que você conheceu. Talvez não, ele respondeu, os olhos cheios de compreensão. Mas isso não é ruim, todo mundo muda. O que importa é que você não esqueça de onde veio. As palavras dele a atingiram como um raio. Uma mistura de gratidão e temor se instalou em seu peito. O que realmente importava para Clara neste momento? O que ela queria para o futuro? Ela queria a liberdade, queria realizar seus sonhos. Com isso em mente, decidiu que não poderia deixar que seu passado ditasse seu futuro. Leonardo, eu aprendi que não posso viver da nostalgia. Preciso descobrir o que realmente quero, sem medos ou promessas que não são mais minhas. O som de risadas e conversas ecoava ao redor, mas Clara sentiu uma quietude em seu interior, uma certeza se formando como algodão doce. Era hora de dar o próximo passo. Mas qual seria esse passo? Um novo projeto? Uma viagem? Ou quem sabe buscar Amir, o sheik através das memórias? E com essa indagação ecoando em sua mente, Clara decidiu que precisava tomar uma atitude. O que seria mais desafiador e emocionante do que procurar pelo amor eterno que um dia prometeu, mesmo que agora ela não fosse mais apenas a menina sonhadora? Naquela encruzilhada, Clara sentia que não só seu coração estava pulsando mais forte, mas que uma nova jornada estava prestes a começar. Uma jornada de desafios, descobertas e, quem sabe, o reencontro com o amor que não a abandonou. O que era necessário para concretizar essa busca e o que o futuro preparava para suas escolhas? Clara estava prestes a descobrir. Clara saiu do auditório com os aplausos ainda ecoando em sua mente. A sensação de euforia a envolvia, mas uma sombra de dúvida pairava sobre seu coração. O que viera depois da promessa que fizera a Amir tantos anos atrás? Será que esse amor ainda era real ou apenas um eco distante de um sonho infantil? Caminhando pelas ruas movimentadas, Clara percebia a vida que pulsava ao seu redor. Os vendedores ambulantes, as risadas das crianças brincando, o cheiro do pão fresco nas padarias. Tudo parecia diferente, tão cheio de possibilidades. Mas a voz de Amir ainda a chamava, um convite para revisitar um passado que não estava tão longe. Ao chegar em casa, Clara decidiu que precisava de um tempo sozinha. Fechou a porta e se sentou no sofá, pensando sobre a conversa com Leonardo. Ele estava certo. A mudança não era algo a ser temido, mas abraçado. E se Amir ainda quisesse vê-la? O desejo por esse reencontro acendeu em Clara uma chama que ela pensava ter se apagado. A primeira coisa que fez foi buscar em seu celular o contato de Amir. Os dedos hesitaram por um momento, balançando entre o impulso e o medo. Mas Clara se lembrou do que havia dito para Leonardo. Preciso descobrir o que realmente quero. Com o coração acelerado, ela clicou no nome dele. Um frio na barriga a tomou. A mensagem foi simples. Amir, sou eu, Clara. Quanto tempo? Eu gostaria de conversar. Assim que apertou o botão enviar, um turbilhão de emoções tomou conta dela. E se ele não quisesse saber dela? E se a vida o tivesse levado para longe? Enquanto esperava, Clara decidiu que precisava se distrair. Foi até a cozinha preparar algo para comer, mas a mente não conseguia parar. Imagens de Amir surgiam em sua mente, o sorriso fácil, o jeito de falar. A lembrança do amor que um dia sentiu a fez sorrir e ao mesmo tempo provocar uma doída saudade. De repente, o telefone vibrou sobre a mesa. O coração de Clara disparou. Era uma mensagem de Amir. Clara, quanto tempo? Eu também gostaria de nos encontrarmos.
Que tal amanhã à tarde no café que sempre gostamos? Um sorriso largo surgiu em seu rosto. Era isso, era a oportunidade que precisava para desvendar o que seu coração realmente desejava. Ela começou a se preparar, escolhendo cuidadosamente a roupa que usaria, contemplando cada detalhe, como se estivesse se preparando não apenas para um encontro, mas para um reencontro de almas. O dia seguinte chegou e Clara se encontrou no café. A atmosfera era leve, mas ao mesmo tempo tensa. Ele chegou e seus olhares se cruzaram. O tempo parecia ter parado novamente. Amir estava diferente, mas o carinho ainda emanava daquela figura. As conversas foram se desenrolando naturalmente, como se os anos não tivessem passado. Você está radiante, Clara. Fiquei tão feliz ao receber sua mensagem, Amir disse, e ela sentiu um calor subir pela pele. Mas algo em seu olhar, uma sombra de insegurança, fez seu coração apertar. E você, ainda conectado à cultura do Oriente, o que tem feito? Ela perguntou, buscando entender quem ele se tornara. A conversa fluiu, e à medida que compartilhavam histórias, Clara se deu conta de que, por mais que os caminhos tivessem mudado, o amor e a amizade nunca haviam desaparecido. Mas uma pergunta crucial pairava no ar. O que ele sentia por ela agora? Isso seria suficiente para reconstruir um sonho que parecia perdido no tempo? Com o olhar fixo nele, Clara respirou fundo e decidiu que era a hora de se abrir. Amir, eu ainda lembro das promessas que fizemos. Você ainda sonha conosco? Ele hesitou, os olhos carregados de dúvida. Então Clara soube que estava prestes a entrar em um território desconhecido. O que Amir revelaria poderia mudá-los para sempre. E nesse momento, o universo parecia estar em suspense, esperando a resposta que poderia revitalizar ou desmoronar os sonhos tão cuidadosamente guardados. O futuro estava à frente, como um caminho coberto de flores e espinhos, mas Clara estava pronta para explorar cada passo. O que ele diria? Amir respirou fundo, e o silêncio que pairou entre eles parecia insuportável. Clara podia sentir seu coração batendo acelerado, cada batida ecoando a dúvida que habitava sua mente. O café ao redor parecia ter desacelerado, os barulhos de xícaras e risadas distantes se tornando um pano de fundo distante. O que ele diria poderia mudar tudo. Ele olhou para ela com um misto de ternura e cautela, e suas palavras começaram a sair lentamente. Clara, aquela promessa foi um momento muito importante para mim. Sua voz tremia. O olhar dele carregava um peso que Clara nunca tinha visto antes. Amir sempre foi a pessoa confiante, cheia de sonhos. Agora, ele parecia carregado de incertezas. Mas a vida nos levou por caminhos diferentes. Eu não sei se ainda sonho com aquele futuro que sonhávamos juntos. Aquelas palavras atingiram Clara como um soco no estômago. Ela havia esperado um sim, uma reafirmação do amor que uma vez os uniu. Mas em vez disso, enfrentava a realidade de um amor que resistia ao tempo, mas que também se transformara. Eu entendo, ela disse, mantendo a voz firme, mesmo com o peito apertando. As coisas mudaram, mas eu não consigo deixar de pensar no que poderíamos ter sido. Será que isso não vale a pena revisitar? A esperança ainda relutava em sair de seu peito, mas já se misturava com o medo do que ele poderia responder. Amir desvaneceu a intensidade do olhar. Eu também pensei sobre isso. A vida me trouxe novas aventuras, e eu aprendi tanto, mas a ideia de nós dois juntos me faz sentir que estou perdendo algo inestimável. Ele olhou para a mesa, evitando seus olhos. Era um reconhecimento, mas não o que Clara esperava. Ela queria puxá-lo de volta. Queria que ele visse o quanto o amor ainda vibrou dentro dela. Amir, você ainda é a primeira pessoa que vem à minha mente quando penso no futuro. Nós não precisamos deixar nosso passado para trás. Podemos, quem sabe, construir algo novo a partir dele. Ele a olhou novamente, mas havia uma ansiedade evidente em seu rosto. Eu não quero te dar falsas esperanças, Clara. O que se passou entre nós foi especial, mas não tenho certeza se sou aquele que você ainda ama. Vejo a participação da nossa infância, e isso me alegra,
mas não posso prometer que seremos o que fomos. Somos diferentes agora. As palavras dele como facas, cortando a ilusão que Clara havia tentado construir, mas ela não estava disposta a desistir facilmente. Talvez o que precisemos fazer é nos redescobrir. Podemos dar uma nova chance ao que temos. Amir hesitou, a respiração quase imperceptível. O olhar dele mudava entre carinho e dúvida. Dizer que não sinto nada por você seria uma mentira, mas é arriscado. O que aconteceria se nós tentássemos e não fosse como esperávamos? A pergunta pairava, revelando um abismo entre eles, a incerteza do futuro, a possibilidade de se machucarem ou de encontrarem algo que não imaginavam. O coração de Clara pulsava veloz e a ansiedade virou um nó em sua garganta. Ela tinha que ter coragem. Amir, todos os caminhos têm riscos, mas eu quero correr esse risco com você. Somos tão bons juntos. Podemos tentar novamente, mas por favor, não feche a porta antes de decidirmos juntos. Ele a estudou por um momento que parecia uma eternidade. Clara acreditava que tudo o que viveram, mas ainda permanecia em suas memórias, tinha valor suficiente para não ser esquecido, e o que poderia florescer a partir daí. Finalmente, Amir sussurrou: então vamos caminhar por esse caminho incerto, mas precisamos ser cuidadosos, um passo de cada vez. Um sorriso esperançoso brotou no rosto de Clara. Eles estavam dispostos a tentar, e isso era um começo. Mas naquele momento de renovação, uma nova dúvida surgiu. O que o futuro realmente reservava para eles? Enquanto trocavam palavras suaves e promessas não ditas, um estrondo no fundo da mente de Clara a interrompeu. E se Amir tivesse certo? E se eles não pudessem voltar? E em meio à luz do reencontro, uma sombra de dúvida se formou, como um conto não terminado. A vida tinha mais surpresas pela frente, e Clara sentia que a jornada deles apenas começava. Um novo capítulo prestes a ser escrito, mas com um questionamento. Conseguiremos enfrentar juntos o que está por vir? Clara saiu do café com um misto de alívio e incerteza. As palavras de Amir ecoavam na sua mente, cada frase uma onda de esperança e medo. Enquanto caminhava pelas ruas, a cidade ao seu redor parecia vibrante, mas dentro dela, uma tempestade se formava. Ela olhava para as pessoas que passavam, tentando sentir a mesma leveza que costumavam ter quando eram jovens, sonhando. Amir a convidou para um passeio no parque, e isso a fez sentir um frio na barriga. O que eles fariam? Que tipo de conversa teriam? Aquelas horas seguintes eram um salto no desconhecido, um mistério emaranhado na sombra das memórias. No parque, a luz do sol filtrava-se entre as árvores, criando um jogo de luz e sombra no chão. Antes, esse lugar era um refúgio dos sonhos. Agora parecia uma arena de incertezas. Eles escolheram um banco perto de um lago, onde os patos nadavam suavemente, alheios ao turbilhão que acontecia na mente de Clara. Você se lembra da nossa primeira vez aqui? Amir perguntou, e Clara sentiu seu coração apertar ao lembrar. Aquela era a época em que tudo pareciam possíveis e simples. Era um dia ensolarado como hoje, e você queria que pescássemos. Não pegamos nada, mas nós rimos tanto. Clara sorriu tristemente, recordando-se da alegria pura que compartilhavam. E fizemos promessas sobre o futuro, não fizemos? Ela se virou para encará-lo. O que eu sinto por você nunca desapareceu, Amir. Apenas se transformou. Como nós. Ele olhou nos olhos dela e havia uma centelha de entendimento naquele olhar. É difícil acreditar que algo tão intenso continue existindo entre nós depois de tanto tempo. Mas você tem razão. A vida nos transformou. E algumas mudanças podem ser boas. Clara percebeu que a jornada que estavam prestes a percorrer não seria fácil. O medo de falhar de novo pairava sobre eles como uma nuvem escura. Mas havia uma chama de esperança, uma vontade de explorar o que ainda poderia dar certo. Podemos ir devagar, Amir. Vamos redescobrir um ao outro. Não precisamos ter pressa. A proposta ressoou como uma melodia suave. Ele concordou, mas algo em seu olhar ainda tinha uma sombra de dúvida. Por um lado, você ilumina meu passado e meu presente. Mas e se o futuro não for o que planejamos? Foi aí que Clara compreendeu que essa incerteza agora fazia parte deles. Talvez o futuro seja algo que criamos juntos, algo que vamos moldar dia após dia. Não temos que ter todas as respostas agora. O importante é dar o primeiro passo. Foi nesse momento que um grupo de crianças passou correndo, rindo e brincando. Amir sorriu ao vê-las. Olhe para eles. A cada dia, eles descobrem uma nova forma de ser e de brincar.
Isso deveria nos inspirar, não? Aprender um pouco a cada dia. O espírito leve daquele momento trouxe um sorriso ao rosto de Clara. Ela estava cada vez mais convencida de que ainda era possível construir algo novo e bonito, apesar dos desafios. Mas ainda havia uma pergunta não respondida. Se eles aceitassem esse convite à redescoberta, estariam prontos para o que viria a seguir? E mais importante, conseguirão sair desse ciclo de incertezas que os circundava? Com um balanço de emoções e promessas dançando entre eles, Clara sentia o peso do futuro, mas também a leveza da esperança. Era um jogo de expectativas, medos e descobertas. O tempo diria. Mas ali estavam, juntos, prontos para essa nova jornada. E no fundo, Clara ansiava por mais do que apenas redescobrir Amir. Ela sonhava em saber até onde isso os levaria. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja, uma sensação de expectativa tomou conta de Clara. O que mais esse novo capítulo da vida poderia trazer? O que mais revelaria sobre eles dois e o que estava além do horizonte? Clara se sentia como se estivesse entrando em um novo mundo. O cheiro de grama cortada misturado ao perfume das flores no ar era uma lembrança viva do que sempre a trouxe alegria. Ao lado de Amir, cada passo parecia mais leve, como se aquele lugar mágico finalmente estivesse contribuindo para um reencontro mais profundo. Os risos das crianças ainda ecoavam em sua mente, ressoando como um chamado para que eles também pudessem redescobrir a leveza do amor. "Vamos caminhar?" Amir sugeriu, quebrando o silêncio que se formava entre eles. Clara aceitou, seus pés instintivamente seguindo o trilho de terra batida. À medida que caminhavam, os rostos felizes dos jovens que brincavam à sua frente refletiam uma época de inocência, onde as preocupações pareciam distantes. "Às vezes eu sinto que perdemos um pouco daquela inocência", Amir comentou, sua expressão seria. Clara concordou silenciosamente, percebendo que a vida as havia ensinado muito, mas que também havia momentos em que eles simplesmente não sabiam mais como serem jovens e sonhadores. Ela parou por um instante, observando reflexos de si mesma na superfície do lago. A água estava calma, mas Clara sabia que por trás daquela serenidade havia muito mais do que aparentava. "Amir, será que podemos voltar a sonhar juntos?" A pergunta saiu como um sussurro, carregada de insegurança e desejo. Ele olhou para ela e, por um momento, Clara pôde ver uma mistura de nostalgia e esperança em seu olhar. "Estamos aqui agora. Isso já é um passo", ele respondeu suavemente. Mas havia uma inquietância em seus olhos, uma sombra que não ia embora tão fácil. Enquanto continuavam a caminhar, Clara decidiu tocar em um assunto delicado, algo que realmente a fazia hesitar. "Você ainda pensa no que nos separou? Nas escolhas que fizemos?" Sua voz tremia, e ela esperou algum sinal, qualquer coisa que a fizesse entender que ele também carregava essas memórias. Amir suspirou, seu olhar distante. "Sim, eu penso. Às vezes me pergunto se poderia ter sido diferente, se tivéssemos tentado mais um pouco." A tristeza em sua voz era palpável. Clara se sentiu mal por trazê-lo de volta a esse lugar doloroso, mas a sinceridade daquela conversa era necessária. "E se, agora, ao invés de pensar no que poderia ter sido, focássemos no que ainda pode ser?" Sua proposta era impulsiva, mas Clara estava decidida a criar um novo caminho. Os olhos de Amir brilharam por um curto segundo, mas logo se apagaram novamente. "E se não funcionar, Clara?" O medo se manifestou em sua pergunta, e ela percebeu o quanto essa dúvida poderia ser paralisante. "E se funcionar?" Clara rebateu, seu coração acelerado. A expectativa flutuava entre eles, como uma dança ainda não iniciada. A atmosfera ao seu redor mudou, e uma brisa suave passou, como se trouxesse consigo novas possibilidades. Olhando um para o outro, o tempo parecia se estender. Eles estavam em um ponto crucial. A escolha entre se entregar ao medo ou ao amor estava em suas mãos. Clara pensou em quantas vezes a vida a levava a ser cautelosa, e como isso havia limitado suas conquistas. "Vamos fazer isso por nós, Amir. Vamos dar uma chance." O desafio estava lançado, e a proposta de um futuro começou a tomar forma. Enquanto continuavam a caminhada, certos de que o caminho à frente estava repleto de incertezas, mas também de promessas, Clara não pôde deixar de se perguntar: estariam prontos para lidar com os desafios que sabidamente viriam?
E se ao final isso se tornasse um verdadeiro recomeço, ou pelo contrário, a confirmação de um passado que ainda os assombrava? O sol começava a se esconder atrás das árvores, e ao longe, um grupo de amigos se reunia para um piquenique. Clara sentiu seu coração acelerar outra vez. A cada passo, o que estava além do horizonte tornava-se ainda mais intrigante. Ela olhou para Amir e, em um momento de sintonia, viu que a jornada deles apenas começara. As perguntas ainda estavam ali, mas a maior delas pairava. O que aconteceria se eles realmente se permitissem amar de novo? Clara e Amir continuaram a caminhar, a luz do entardecer filtrando-se pelas folhas das árvores, como se a própria natureza estivesse aplaudindo o momento. A tensão no ar era palpável, envolta em promessas não ditas e medos escondidos. Um passo leve à frente poderia ser tudo o que precisavam para reescrever suas histórias. Chegaram a um campo aberto, onde o sol quase se despedia do dia. Os pequenos do piquenique estavam alegres, correndo atrás de uma bola, gargalhando com a simplicidade da alegria que a infância proporciona. Clara observou tudo, seu coração pulsando com uma mistura de saudade e esperança. Olha como eles brincam. Parece tão simples, não é? Amir concordou. A simplicidade da felicidade sempre nos parece tão distante quando crescemos. Enquanto Clara refletia, um grupo de amigos acenou quando os viu. A energia deles era contagiante, e logo a risada ensolarada da amiga de Clara, Laura, cortou o ar. Vocês, venham aqui, estamos ficando sem comida. A sensação de leveza tomou conta de Clara. Era como se, por um momento, as responsabilidades e os dilemas desaparecessem. Amir hesitou, mas o olhar de Clara foi suficiente para convencê-lo a se juntar ao grupo. Vamos, ela sorriu, puxando-o pela mão. Naquele instante, todos se reuniram, e os abraços foram calorosos. Risos ecoavam, e os cliques das câmeras marcavam os momentos. Clara sentiu que ali, com os amigos, a ideia de recomeçar não parecia tão assustadora. Vocês chegam atrasados, estávamos quase perdendo a competição de quem come mais, Laura brincou, abrindo espaço para eles na toalha xadrez. Amir se acomodou ao lado de Clara, um sorriso tímido nos lábios, mas Clara podia sentir que ele estava começando a relaxar. Enquanto o grupo conversava e compartilhava histórias, Amir e Clara trocavam olhares cúmplices. A conexão entre eles parecia mais forte, como um fio invisível os unindo. Ele pegou sua mão debaixo da mesa e aquele toque simples fez a respiração de Clara acelerar. Você está bem? Ele sussurrou, apenas para ela ouvir. Estou, melhor do que esperava, ela respondeu, um brilho de esperança fazendo seus olhos brilharem. Porém, assim que a atmosfera se aquecia com risadas, uma sombra surgiu. Lucas, o ex-namorado de Laura, se aproximou. A presença dele fez o clima mudar instantaneamente. Clara não tinha pensado nele até aquele momento. Seu coração pulou e a preocupação a invadiu. Olha só quem resolveu dar as caras, Lucas disse, com um tom ligeiramente provocativo. Achou que poderia escapar da verdade? O ambiente esfriou e Clara sentiu que todos os olhares se voltaram para ela. Era um momento constrangedor. Amir apertou a mão dela, um gesto de apoio silencioso. Mas Clara sabia que aquelas palavras não eram apenas uma provocação. Era um lembrete do passado que poderia ressurgir a qualquer momento. Lucas, isso não é hora nem lugar para discutir o passado, ela respondeu, tentando se manter firme, mas a insegurança tomou conta de seu peito. O que ele queria realmente? Trouxe à tona sentimentos que Clara pensou ter enterrado. Amir a olhou, preocupado. Você está pronto para enfrentar isso? Sua pergunta ressoou na mente de Clara, trazendo à tona a realidade crua do que realmente significava recomeçar. Ela olhou para Lucas, um turbilhão de emoções em seu coração. O que se escondia por trás daquela aparição inesperada? Estariam prontos para enfrentar novamente as sombras do passado e os fantasmas que pareciam se recusar a desaparecer. Ali, em meio a risadas e o crepúsculo, Clara se sentiu à beira de uma nova crise. E a pergunta ecoava em sua mente. O que mais precisava ser revelado antes que ela pudesse realmente seguir em frente? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara sentiu o frio na barriga, como se uma tempestade se formasse do lado de fora. Lucas avançava com aquele olhar desafiador e um nó se formou em sua garganta. Ela precisava responder, mas as palavras pareciam impossíveis de saírem. Só trouxe a verdade, Lucas continuou, insistentemente.
provocando. Você sabe que não pode fugir dela. O grupo começava a se dispersar, alguns murmurando entre si, trocando olhares curiosos. Clara notou a expressão de preocupação no rosto de Amir. Ele estava ao seu lado, forte, mas a tensão no ar poderia ser cortada com uma faca. Clara respirou fundo. Tentou recuperar a compostura. Lucas, o que você quer? Ela perguntou, sem conter a firmeza em sua voz. Sua mão ainda segurava a de Amir, como se aquele simples toque fosse a âncora que precisava no meio daquela onda emocional. Simples, queremos saber de você. E sinceramente, eu não entendo como você pode estar tão bem depois de tudo que passou. O sarcasmo na voz dele era palpável. O que o Amir tem que eu não ofereci? O que ele fez que você não viu em mim? Aquilo a atingiu como um sopro no estômago. Clara sentiu a hostilidade no ar, misturada ao descontentamento que ela pensou ter superado. Mas aquela pergunta, ela a fez refletir. O que havia mudado? O que as pessoas viam agora que antes não viam? Amir então se levantou, intercedendo. Seu tempo já passou, Lucas. Essa é uma nova fase da vida dela. Deixe o passado descansar. A voz dele era firme, cheia de proteção, e Clara sentiu um misto de gratidão e admiração. Ah, como um simples ato de coragem poderia acalmá-la. Mas o olhar de Lucas tornou-se mais gelado, mais determinado. Essa nova fase pode não ser o que você imagina. Clara precisa encarar a verdade, e eu sei que isso a perturba até hoje. Está tentando me intimidar? Você não pode mais me ferir. Clara disparou, aumentando a emoção em sua voz, agora mais decidida. As pessoas ao redor começaram a prestar atenção, criando um círculo ao redor dos dois. Ela sentiu que era o momento de não recuar mais. Que verdade é essa? Amir perguntou, olhando para Lucas, desafiador. Clara percebeu que a atenção estava em sua mão entrelaçada com a de Amir. Vocês acham que uma fuga é a mesma coisa que superação? Clara, a gente teve uma história, e uma parte de você nunca se livrará disso. Lucas estava se aproximando, seu olhar penetrante e provocativo. Havia um abismo entre eles, mas a força de Clara se tornava cada vez mais intensa. Clara olhou para Amir, que sem saber a encorajava com seu olhar terno. Um dia, ela acreditou que estava fazendo a escolha certa. Mas e se ele estivesse certo? O passado realmente a perseguiria para sempre. Lucas, isso não é um jogo. O que eu tinha com você já se foi e nunca retornará, ela disse com a voz embargada, mas firme. Estou disposta a enfrentar o que vier pela frente, porque não tenho medo do que fui. Tenho medo de não ser quem realmente sou. O olhar de Lucas vacilou. Clara respirou fundo, percebendo que cada palavra era um passo em direção ao seu próprio poder. O grupo agora estava completamente em silêncio, absorvendo cada sílaba. Foi nesse momento de tensão e revelação que um novo sentimento atravessou a mente de Clara. Estaria ela realmente pronta para enfrentar seus medos? E a resposta para isso poderia vir na próxima frase de Lucas, que, com uma expressão diferente, disse: Você não sabe a verdade completa. O que eu tenho para lhe dizer pode mudar tudo. Agora, Clara sentiu que o chão estava se desfazendo sob seus pés. Qual seria essa verdade que ela desconhecia? O olhar de Lucas se intensificou e Clara percebeu que algo muito mais profundo estava prestes a ser revelado. O grupo em volta se aproximou um pouco mais, como se cada um deles estivesse tão ansioso quanto ela para ouvir o que estava para acontecer. A tensão era palpável, um fio tênue que se esticava entre os três. Clara, eu não sabia como te dizer isso antes, mas... A voz de Lucas falhou por um instante e ele respirou fundo, como se estivesse pesando a gravidade da revelação. Não foi só sua escolha ir embora, foi também a minha. Havia uma pressão imensa, coisas que você não conhece. A sua vida e a minha estavam entrelaçadas em um plano que ninguém conseguiria entender. Ela ficou paralisada, sua mente girando. Um plano. O que ele queria dizer com aquilo? O cerco de pessoas ao redor parecia desaparecer, deixando Clara e Lucas em uma esfera isolada. Clara, lembra do dia em que você decidiu ir embora? Eu também tive que fazer uma escolha. Ele hesitava, mas os olhos dele transmitiam uma vulnerabilidade que ela nunca tinha visto antes. Um herdeiro de uma família rica busca um futuro, e você era a esperança que eu tinha. Eu nunca quis que você saísse, mas as circunstâncias... Circunstâncias? Clara o interrompeu, sua voz aumentando. Quer dizer que eu fui apenas uma peça em seu tabuleiro? Algo que deveria ser controlado por seus planos, suas ideias de futuro?
Não foi só isso, Lucas disse, sua voz agora mais baixa. A verdade é que meu pai já tinha um compromisso em mente para mim, uma união que garantiria nosso lugar no mundo. E quando você decidiu partir, isso fez tudo desmoronar, e eu não consegui me opor como deveria. Eu não sabia como. Clara sentiu um misto de confusão e raiva. As emoções a consumiam, e ela olhou para Amir, buscando um âncora naquele momento turbulento. Mas Amir estava perdido em pensamentos, claramente atordoado com as revelações que fluíam como um rio furioso diante deles. E isso justifica o que aconteceu entre nós? Você me deixou sem explicação, sem um movimento de defesa. Não pode simplesmente me jogar essa verdade como uma moeda, Lucas. Não é assim que funciona, Clara respondeu, desejando poder se afastar da dor que aquelas palavras lhe causavam. Eu sei que não, e sinto muito. Eu só quero que você entenda que você nunca foi ignorada ou esquecida. Você foi a única que havia amado de verdade, e eu deixei que tudo isso se perdesse. O ar ficou pesado entre os dois. Clara pensou nas promessas não cumpridas, nos sonhos que haviam compartilhado. E agora, ali estava ele, quebrando cada ideal que podia ter tido. E agora? O que você quer? Que eu volte para esse passado sombrio? Me deixe em paz, Lucas. Você não pode vir aqui e me dizer isso e esperar que tudo fique bem entre nós. Não quero que fiquem bem, Clara. Quero que você saiba a verdade. Que o que levou nossa história ao fim era algo além do que você pode imaginar. E que, de alguma forma, está atrelado ao seu futuro também. A voz dele estava tingida de desespero, como se quisesse despir cada camada de tempo mal vivido. A multidão ao redor começou a murmurar novamente. A energia no ar passava de um estado de tensão absoluta para um misto de curiosidade e preocupação. Clara olhou novamente para Amir, e, dessa vez, o que viu em seus olhos foi uma premonição inquietante. E que futuro é esse, Lucas? O que você quer dizer? Ele hesitou, claramente lutando com as palavras. Ao abrir a boca, Clara mal percebeu que sua respiração estava irregular. Lucas estava prestes a revelar algo que a faria tremer em sua essência. Clara, você precisa saber que há mais em jogo aqui. O que está prestes a acontecer pode mudar tudo o que você acredita saber sobre você mesma. Aquelas palavras ecoaram em sua cabeça como um trovão. A verdade estava se aproximando, e com ela um turbilhão de emoções que prometia testar não só seu passado, mas também seu futuro. Qual seria esse enigma que ameaçava revirar sua vida de cabeça para baixo? Clara sentiu seu coração disparar enquanto Lucas proferia aquelas palavras. O que poderia ser mais impactante do que tudo o que já havia passado? Seu olhar buscou Amir, que permanecia calado, a expressão confusa, mas ainda assim protetora. A tensão pairava no ar como um fio prestes a se romper. Lucas, chega de mistério. O que você está querendo de fato? Clara exigiu, a impaciência se misturando ao medo que começava a se solidificar dentro dela. Há um segredo sobre o nosso passado, algo que nunca soube. Você... Lucas hesitou novamente, e Clara percebeu a luta interna que ele enfrentava. Você é a herdeira de um legado que foi escondido de você. As razões reais pelas quais você e eu nos afastamos são muito mais profundas do que apenas uma pressão da família. As palavras de Lucas a atingiram como um raio. Herdeira, legado, o que ele estava dizendo? Os murmúrios ao redor dela se tornaram um zumbido distante, e tudo o que Clara conseguia pensar era que algo se rompendo no âmago de sua identidade. Isso é uma piada, certo? Eu sou apenas uma menina do sertão, não tenho nada de especial. Clara respondeu, a incredulidade ecoando em sua voz. Você está errada, Lucas insistiu. Seu tom era de desespero. Sua família possui raízes que se conectam com algo muito maior. Era um pacto entre os nossos. E a sua partida fez com que tudo se desmoronasse. É por isso que você sente essa pressão. Essa necessidade de escolher entre o que é e o que lhe disseram que você deveria ser. As palavras de Lucas a tocam de uma forma inusitada, como se algo reverberasse dentro dela. Clara começou a perceber que sua vida tudo era uma ilusão cuidadosamente tecida, repleta de promessas quebradas e decisões impulsionadas por escolhas que não foram suas. Mas como assim? O que essa realidade significava para ela? O olhar de Amir se tornava mais intenso. Ele não parecia mais apenas um espectador, mas sim um aliado que compreendia a profundidade da situação. E o que você espera que eu faça com isso, Lucas? Clara perguntou, a voz embargada pela mistura de raiva e esperança. Você precisa reivindicar o que é seu, o que foi seu, Lucas declarou com fervor. Se você não fizer isso, a história seguirá como uma sombra, todas as promessas ainda não cumpridas e os amores não vividos. Amir é o seu futuro, não importa o que pensem.
Essa verdade que eu trouxe pode ser uma chance para você selar seu destino e não deixar que as correntes do passado a prendam. Clara olhou para Amir, cujos olhos a encorajavam a buscar a verdade. Uma onda de força tomou conta dela. Eu não posso deixar que meu passado defina o meu futuro. Se existe um legado, eu desejo conhecê-lo. Mas agora é a minha escolha, não um destino imposto por terceiros. Ela respondeu. O peito começou a se aquecer com a determinação que crescia dentro dela. Então você vai encarar isso? Lucas perguntou, surpreso com a confiança dela. Sim, eu vou, e com a ajuda do Amir, Clara disse, olhando para seu lado, sentindo uma conexão inabalável entre eles. Estamos aqui um pelo outro. Amir assentiu, um leve sorriso tomando conta de seu rosto. Era uma aliança silenciosa, que confirmava que independentemente do que sucederia a partir daquele momento, eles estariam juntos para enfrentar o que viesse. Desculpe, mas preciso ir embora. Não posso fazer parte desta discussão, Lucas disse, dando um passo para trás. O ar pareceu se tornar mais leve na ausência dele. Clara sentiu um misto de libertação e expectativa. Você tomou uma decisão sábia, Clara. E isso é apenas o começo. Amir disse, a voz firme e carinhosa. Com a decisão tomada, Clara sentiu que as dúvidas e medos haviam deixado de ser tudo o que ela era. Agora, ela poderia ser mais. A possibilidade de descobrir sua herança, as verdades não ditas, tudo se entrelaçava em um caminho que ela estava disposta a trilhar. Mas antes de tudo, ainda havia uma última escolha a fazer. Amir, será que você estará comigo nessa jornada? Clara perguntou, um misto de esperança e temor em seu olhar. Estamos juntos, Clara. Sempre estivemos. Amir respondeu, com um sorriso que iluminou seu ser. Naquele momento, a vida dela começava a mudar. Perceber que o passado não precisava mais controlá-la, que a decisão de quem ela era inteiramente sua. É tempo de reescrever a própria história, lado a lado com aqueles que se importam e que acreditam na força dos seus sonhos. Clara sabia que seria uma jornada longa e desafiadora, mas nada parecia impossível agora. E assim, Clara se despediu das sombras do passado, reconhecendo que a luz que a guiava ainda era mais forte do que qualquer medo. Era o momento de mergulhar nas águas desconhecidas de seu legado e descobrir, finalmente, não só a menina que prometeu se casar com um sheik, mas a mulher que escolheu o amor e a liberdade. O futuro estava prestes a começar, e aquele caminho se tornava mais brilhante a cada passo. Clara sorriu, pronta para abraçar o que estava por vir. Agora é a sua vez. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o final. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.